Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 2 de janeiro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. O anjo, aproximando-se dela, disse-lhe: Eu te saúdo, ó cheia de graça, o Senhor está contigo, és bendita entre as mulheres. Lucas 1:28. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 875. Meta do dia: cultivar o sentimento de justiça através do respeito a cada um de seus familiares. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus a atenção necessária para reparar e corrigir atos de injustiça praticados contra o próximo. Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós queremos, nesse instante, colocar em tuas mãos todas as pessoas que convivem conosco. E queremos, Jesus, pedir que nos ajude a combater a injustiça e desenvolver a justiça em nós, a fraternidade, o amor para com os nossos semelhantes. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, iniciamos um novo ano e continuemos as nossas tarefas. Agora, no mês de fevereiro, nós teremos os cursos da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Você tem curiosidade sobre o Espiritismo, vontade de conhecer mais a doutrina espírita? Se programe, se prepare para que em fevereiro você comece os cursos em nossa casa espírita. E queremos lembrar a todos os amigos que na semana do Carnaval nós teremos a Concafras em 7 cidades brasileiras. Então entre no site www.concafras.com e escolha a cidade mais próxima de você e faça a sua inscrição. Os que moram aqui em Mato Grosso, a Concafras acontecerá em Sinop, tá bom? Se programe. Estaremos juntos nessa grande festa do Evangelho. Meus amigos, como todos sabem, as atividades da nossa casa espírita estão acontecendo, na maioria, normalmente. Então, toda segunda, toda terça e toda quarta-feira, nós estamos em nossa casa espírita. Então, essas atividades não fecharam, não foram suspensas. E no dia 12, no próximo sábado, nós iremos retomar a campanha de fraternidade. Aliás, não é dia 12, é dia 11. Então, no dia 11, que é um sábado, nós vamos retomar a campanha de fraternidade. Nós demos uma paradinha nesse fim de ano devido a vários trabalhadores terem recebido familiares, outros viajado, então a equipe ficaria muito reduzida e aí achamos por bem não fazer a campanha de fraternidade. Então, dia 11, no sábado, às 7 horas da manhã, nós retomaremos a atividade da campanha de fraternidade Alta de Souza. E a evangelização com as crianças, nós vamos retomar também em fevereiro.
Meus amigos, nós estamos estudando o último volume da coleção O Evangelho por Emmanuel. Nós estamos estudando, nesse caso, os comentários de Emmanuel referente às cartas universais e ao Apocalipse. Olha, é um volume maravilhoso, então não deixe de ouvir as mensagens de Emmanuel. Então vamos lá para a mensagem. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, tributai honra ao rei. Carta Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Administradores. O espírito desprevenido que lesse superficialmente a recomendação de Pedro talvez fosse induzido a inferiores considerações. Não seria manifestação servil do apóstolo recomendar os príncipes do mundo ao respeito dos aprendizes do evangelho? Não seria expressão de medo o propósito de cativar a atenção de dominadores da terra? Entretanto, aquele Simão muito amado, cheio da luz do Pentecostes, escreveu a pequenina indicação, evidenciando a sabedoria divina. Dos cooperadores de Jesus na terra, os que governam ou administram são os que mais requisitam auxílio e compreensão. Esses homens representativos padecem de certas necessidades espirituais terríveis e dolorosas. Possuem críticos exigentes, desde o lar onde respiram ao ponto mais afastado da sua zona de iluminação e bajuladores insidiosos que os rodeiam por cálculo, sempre atentos aos interesses inferiores. Raramente tem amigos visíveis. Pedro foi filósofo profundo nesse pedido à cristandade. Não recomenda servilismo nem perda de personalidade no esforço da obediência. Pede respeito simplesmente porque sabia que o administrador da terra não pode atender ao próprio trabalho sem que os subordinados cumpram o dever que lhes compete em particular. Quem respeita, compreende e coopera. Em verdade, os príncipes do mundo, em grande parte, esqueceram as obrigações e desencadeiam lutas ferozes da tirania e da ambição, mas não podemos esquecer que os seus tutelados quase sempre se converteram em fiscais impiedosos e aduladores sem consciência. Honra aqueles que o Senhor te deu por superiores e hierárquicos, quanto seja possível e justo. Não condenes nem bajules. Honra-os, cumprindo o seu dever no plano geral do serviço. Se deves amar e proteger a todos os seres que se colocam em posição inferior ao teu nível evolutivo, por que menosprezar os que vivem acima de tua personalidade, de tua possibilidade ou de tua cabeça? Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Harmonização, da editora GEEM, capítulo Administradores.
Esta é mais uma mensagem que não consta nessa obra, somente a citação que ela existe, porque a editora GEEM não autorizou que a federação colocasse aqui esta mensagem. Porém, essa mensagem encontra-se no site bibliadocaminho.com. Então, meus amigos, nós estamos diante de uma mensagem que abala tudo, né? Todas as estruturas. Olha o que Pedro diz, né? Honra a todos, amai os irmãos, temei a Deus e tributai honra ao rei. E o Emmanuel traz para nós uma reflexão que acontece na vida real, que muitos querem bajular aqueles que têm cargos, né? Sejam o mais simples dentro de uma administração pública, vamos falar assim, desde o mais forte ou o que tem o maior poder. E é importante, dentro desse contexto, nós termos o hábito de orar por aqueles que nos governam. Por mais que, às vezes, os governantes são tirânicos e são injustos, porque eles foram colocados ali, vamos falar assim, na nossa realidade, mais precisamente, quando não é um poder tomado à força e que não tem a vontade do povo por meio de eleições, como no caso nosso aqui, na nossa realidade brasileira e em muitos outros países onde a população elege os seus representantes. E durante um determinado período, esses irmãos, eles colocam suas propostas de administradores, e aí a população escolhe aqueles que, ou aquele, melhor falando, que a população acha que é melhor para governá-la, né? E aí é importante, quando a gente coloca essas pessoas nessa responsabilidade, não é só porque ele quis ou ela quis sair candidato a tal cargo, mas muitos irmãos que saem candidatos a tal cargo, eles não compreendem ainda a grandeza desse cargo e muitos se desvirtuam no caminho, conduzindo uma administração muito perigosa e de interesses de grupos. Infelizmente, ainda há os grupos que patrocinam esses candidatos e que, quando esses candidatos ganham, eles acabam tendo que favorecer esses grupos. E aí é onde é o grande perigo, porque muitas vezes, ao proteger ou criar situações de favorecimento a esses grupos que os emprestaram condições ou favoreceram condições para que esses tivessem recursos A ou B para poder fazer suas campanhas e podem desvirtuá-los e eles dificultar a vida da maioria da população. Então aí eles se tornam tiranos. Mas aqueles que tentam o máximo possível, dentro das limitações deles e também de toda essa conjuntura, desenvolver uma tarefa de bem às pessoas, à população, à maioria. Então, todos eles, sejam aqueles que não desenvolvem ações, mas aqueles que desenvolvem ações de benemerência ao povo, deve ter esse momento de respeito nosso, de honra, porque devemos orar por esses irmãos, porque quem está nesse cargo padece grandes sofrimentos, porque existem os bajuladores
E existem os perseguidores, que estão ali constantemente a atacar de todas as formas ou de desestabilizar a sua administração, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual ou seja no âmbito federal. Além disso, nós temos também dentro das administrações pequenos cargos de confianças que também têm em seu entorno a mesma estrutura do cargo maior. E tem ali os seus bajuladores, aqueles que acham por ser conhecido, ser amigo, têm privilégio no trato das coisas. Mas é importante a gente não esquecer o que o Emmanuel traz para nós, porque são irmãos que receberam o compromisso de administrar uma coletividade. E esses irmãos merecem o respeito daqueles que os colocaram naquela função. Por isso, a importância que nós temos de orar por esses irmãos, para que eles consigam chegar ao fim do seu governo, do seu mandato, com maior possibilidade de êxito do que de erros. E que também possam buscar, quando são cristãos ou quando têm alguma fé religiosa, não importa se não são cristãos, a assistência espiritual para que os bons espíritos, sob o comando de Jesus, possam auxiliá-los nessa tarefa. E nós também possamos ajudar esses irmãos que têm esses cargos e que são cargos muito difíceis de administrar por causa dos bajuladores, os aduladores e dos fiscais impiedosos, como diz o Emmanuel. Então, meus amigos, vamos aproveitar esse dia diante dessa mensagem de Emmanuel e vamos orar por nossos irmãos que têm governança, ainda mais agora que iniciamos administrações novas, ou mesmo aquelas que já foram reeleitas, mas que esses irmãos possam conduzir a sua administração com a maior dedicação possível, seguindo os ensinamentos morais do Evangelho. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos os governantes, todos os prefeitos, as prefeitas que tomaram posse no dia de ontem, aqueles que são os governadores, para que possam também se manterem nos ensinamentos de Jesus, e também pelo nosso presidente da República, para que o nosso irmão possa conduzir a tarefa a que foi eleito, em consonância com a moralidade de Cristo. Auxilia-o, Jesus, para que os aduladores não o atrapalhem na administração e também que aqueles que são críticos, para que possam mostrar, apontar os erros e que consiga conduzir a administração em benefício da maioria. Amado Mestre Jesus, fica conosco, pois precisamos de ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.